mais um sonho está se realizando. Hoje, celebrando 2 anos de Loja Espírito Santo, com muita fé e propósito, damos mais um passo. Ampliamos o nosso espaço no mesmo endereço para acolher ainda melhor cada cliente que passa por aqui. E junto com a nossa expansão, apresentamos também a nossa nova linha de vestuário católico, com peças masculinas e femininas que expressam a fé no dia a dia. Cada detalhe desta loja foi pensado para evangelizar através dos produtos, do atendimento e da experiência. São 2 anos de missão, dedicação e gratidão a cada pessoa que fez parte desta história. Que este novo espaço seja instrumento de Deus para tocar ainda mais corações. Sejam bem-vindos à nova fase da Loja Espírito Santo. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje, episódio de número 164. Desde já agradecendo a sua audiência, para você que vai assistir ao vivo esse episódio hoje e também, ou então, maratonar durante a semana, né? Muito obrigado. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, que é sensacional, você está acompanhando aqui direto dos estúdios da Filmix. Inclusive, mandar um abraço especial para o meu querido amigo André, que estará na próxima Pescaria do Conceito. Nós já estamos organizando aqui, o André Clínio, que vai estar junto com a gente, vai ser sensacional. Vamos colocar aqui um QR Code a partir de semana que vem? Chame o André para pescaria. Galera da região toda aqui, vamos estar fazendo um negócio. Inclusive as convidadas da semana que vem foram na pescaria e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui, certo? Vamos para a Argentina, vamos para Aiolas, não é? Deixa eu agradecer aqui a Arroba Marketing Digital. Para você que precisa de uma empresa para fazer todo o gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo e fazer aquele impulsionamento da sua marca, a Arroba com certeza é a empresa ideal para você. Gente, a captação é incrível, as meninas têm uma ideia melhor do que a outra e vai te ajudar a fazer você vender o seu produto e também a sua empresa. Entre em contato com o QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas da Arroba. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Inclusive vamos trazer uma geladeira do Fernandão aqui, né, pra gente poder colocar, que vai ser sensacional. Um abraço, Igor, toda a galera do Fernandão Bebidas. Se você ainda não conhece, tem o site sempre atualizado. Clica nesse QR Code aqui que você já vai ser direcionado. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Montana Automóveis, está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, até mesmo vender? A Montana tem sempre as melhores taxas. Com a Montana, você entra direto no site. O mais bacana é que você já vai ser direcionado para uma plataforma, onde ali você vai colocar os seus dados e você já vai ter as melhores financeiras disponíveis para você. Tem veículos com até 2 anos de garantia. Tá esperando o quê? Entre em contato com a Montana Automóveis e faça o melhor negócio. Falar da Clínica Sivieri, para você que está procurando uma qualidade de vida melhor, seja através da cirurgia bariátrica, seja através de uma endocrinologista ou até mesmo passar por uma nutricionista, na Clínica Sivieri você tem todo esse cuidado, tá? É uma verdadeira rede multifuncional, onde o pessoal vai com certeza te atender e a qualidade de vida com certeza você terá, tá bom? QR Code na tela, entre em contato com a Clínica Sivieri. Pra gente falar do Sanso Estúdio Automotivo, para você que tá com o seu carro, precisa de um lugar para fazer estética completa do seu veículo, o Sanso Estúdio tem. É uma das empresas mais premiadas do Brasil e lá você tem aplicação de PPF, você pode trocar o seu insufilme, tem aquela vitrificação, tudo que você precisa com qualidade absoluta, você encontra no Sanso Estúdio Automotivo. Instituto de Odontologia Botura. Cara, nada melhor do que você ter os seus dentes saudáveis, né? Todo mundo fala que a saúde da nossa boca, ela é indispensável para aquele sorriso, é o nosso cartão de visita. No Instituto Botura você tem tudo isso. Precisa fazer um implante, precisa fazer uma troca de alguma prótese, alguma coisa nesse sentido. Quer colocar um alinhador, você precisa colocar lentes, entre em contato com o Instituto Paulo Botura para você ter com certeza aí o melhor atendimento, tá bom? A Tiflow
T-Flow, você sabe, T-Flow é a marca que veste os artistas. A gente sempre fala que você não precisa estar bem vestido para que as pessoas te vejam. Você precisa estar bem vestido para que as pessoas te ouçam. E na T-Flow você encontra tudo isso, tá? Tem o cupom NOAR10, no site você já vai encontrar 10% de desconto. Tem a loja que a partir do dia 9 ao dia 11, vem aí mais uma edição do Mega Bazar T-Flow. Daqui a pouquinho pra galera do chat, nós vamos estar sorteando uma camiseta também aqui. E se você não conhece ainda, vá lá no @useTflow para saber das novidades. E também agradecer aqui a nossa querida Bela Capri. Bela Capri já mandou umas pizzas deliciosas, daqui a pouquinho nós vamos estar saboreando. Você também pode pedir a sua pelo aplicativo. Não baixou ainda? Baixe o app da Bela Capri, que com ele, com certeza, você vai ter aí muito mais fácil, né, a pizza na sua casa. Você já liga, já deixa tudo prontinho e passa depois para retirar. E dá boas-vindas aqui ao Bola Pneus. Bola Pneus é o centro automotivo junto com a gente, diretamente de Mirassol. Para você que precisa de um centro automotivo com qualidade absoluta, cara, que eu confio e assino, Bola Pneus, tá? Fica ao lado da rodoviária, não tem como você errar. Lá você pode fazer a troca do seu pneu, amortecedor, tudo que você precisa para deixar o seu carro daquele jeito tinindo, sem dor de cabeça, e o melhor, honestidade, credibilidade, agilidade e rapidez aí no trabalho para você. Bola Pneus com a gente por aqui também, no Ar com Hamilton Trevisan, a partir de hoje. Ó, a nossa convidada, quando eu comecei a ver os vídeos dela, falei, cara, essa menina canta demais. Alguns amigos contrataram para poder fazer shows, e eu fui tentando entrar em contato com ela, e sempre estava meio complicado, até que nós conseguimos uma vaguinha na agenda dela. Inclusive são mais de 2.000 eventos com a assinatura dela, que ela já participou, shows, um monte de coisa. A gente vai falar sobre essa trajetória incrível hoje aqui no Ar com Hamilton Trevisan, essa cantora sensacional, Maria Paula, seja bem-vinda. Oi, Hamilton, prazer imenso estar aqui com você. Gente, eu não sabia disso aí não, que ele falou, viu? Sensacional. Prazer, falei pra ela, falei assim, ó, você já foi lá em Paulo de Faria, né? Ela falou, já fui 2 vezes e tal. Eu lembro que eu gravei a chamadinha do seu show e tal, se eu não me engano, foi perto do Réveillon, foi um baile do Havaí, alguma coisa assim. Ali no Clube do Grêmio. E a galera é apaixonada em você lá. Nossa, eu adoro o pessoal lá, um pessoal quente, que gosta muito do meu show e nossa, eles são maravilhosos. Show de bola. E a gente tá completando, né, nesse mês agora de março, é o mês destinado às mulheres. Então, toda segunda-feira nós vamos ter aqui uma convidada especial, e hoje a Maria Paula vai trazer muita música pra gente, a história da vida dela, a trajetória dela. Você pode participar do chat, tá? Mandar sua perguntinha. Já tem pergunta lá na nossa caixinha, o pessoal já mandou aqui pra gente. Para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal, então inscreva-se rapidinho, você já troca uma ideia e fala aqui com a gente, manda um recadinho, manda aquele alô, pode pedir música e tudo mais. É isso aí, gente. Manda lá, com força, hein? Maria Paula, para quem ainda não te conhece, que eu acho muito difícil, né? Mas bora lá. De onde você vem, onde você nasceu? Conta um pouquinho do comecinho da sua trajetória. Gente, não parece, mas eu sou bem tímida, viu, pra falar. Mas vamos lá. Eu sou nascida na cidade de Frutal, Minas Gerais. Opa! E com 18 anos eu saí de lá para vir estudar música aqui em Rio Preto. Desde então, eu continuei por aqui, fui ficando, até que eu vou contar mais ainda sobre essa trajetória do rock. Eu era roqueira, não sei se você sabia. Já. Mas eu era roqueira e eu fui pro sertanejo tem 8 anos, mais ou menos. Mas eu vim de Frutal, minha cidade, minha família toda mora lá, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos. Você sabe que quando eu comecei em rádio, eu comecei pelas rádios de Minas. E tem até hoje, né? A 102 e a 97 em Frutal. Sim. E antigamente era assim, a 97 era mais popular, a 102 era pop rock. E aí mudaram depois, aí hoje toca tudo misturado e tal. E eu lembro que a gente ouvia as rádios de lá. Então, assim, atravessava, né? Todo mundo ficava ligado. Pô, mas Paulo de Faria não fica em São Paulo? Fica, mas se atravessa o Rio já é Minas, né? E a gente ouvia as rádios de Frutal e aprendia as coisas, músicas e tudo mais. Então, o meu comecinho também nessa carreira aí foi através de músicas e rádios lá de Minas. Então, ó, vou te falar uma coisa. Você sabe quem era o locutor lá da rádio? Qual delas? Da 97? Tem um nome, um monte. Ele é meu tio, você acredita? João Quirino. O João Quirino, pô, conheci durante muito tempo. Abraço, João. Ó, na época tinha o Cleiton Rafael, que depois saiu de lá e foi pra 102, o Dimas Aguiar, o João Quirino,
o Overlan, era a galera que a gente ouvia, Meu né? tio, você acredita? O João Quirino, inclusive, durante muito tempo, né? Teve uma época que eu fui pra rádio pra gente poder entrar. A gente fazia muito evento, tinha muita festa, música, como é que fala? Boate mecânica. Sim. E eles faziam, né? Então, durante algum tempo nós fomos concorrentes. Mas é uma pessoa que, pô, eu cresci ouvindo e admiro demais. Então, um abraço. Ele continua lá em Frutal, não? Continua. Mas tá em rádio ainda ou não? Ainda não. Não. Ele faz algumas chamadas, né? Mas já parou. Pô, e era uma voz, Ele é maravilhoso. Eu cresci ouvindo o João Quirino. Pô, saudade dessa galera. E aí você veio pra cá e já era na parte do pop rock, assim. Sim. Você gostava de rock. Sim, eu tinha acabado de sair do colegial, né? Fiz o terceiro colegial e tava naquela incerteza, né, de adolescente. O que eu vou fazer da vida? Vou fazer faculdade, mas eu vou fazer faculdade de quê? O que eu gosto? Veterinário. Acho que toda criança, né, sonha em ser veterinário. Cuidar dos animaizinhos. E aí eu falei, vou fazer veterinária. Não vou. Vou fazer, sei lá, nem sabia o que era na época, biomedicina. Sim. Sabe? Aí eu prestei uma prova lá na Unip e tal, passei, mas falei, parece que não é isso que eu quero, né? E eu ficava fazendo cursinho. Eu vinha, fazia cursinho no alternativo, lá em 2000, não vou falar, né? Porque senão eu vou contar a minha idade. Mas eu fazia cursinho e fazia conservatório também, porque meus pais queriam muito que eu fizesse faculdade. Mas, né, meu coração era da música. Então, eu fui dividindo ali até amansar a fera do meu pai. Meu pai é bem bravo. Falou, pai, é música que eu quero seguir, né? Aí eu fiz 6 anos de conservatório no Vila Lobos, aqui em Rio Preto. Sim. Fiz violão erudito. Me formei em violão erudito. Era complicado. Nem sei se eu sei tocar mais hoje. Nossa, eu fico imaginando, porque realmente mas faz bastante tempo já. E eu não peguei mais pra tocar. Partitura, eu acho que eu ainda sei ler, né? Mas enferrujada. E fiz também 2 anos de piano, fiz trompete, mas pouco tempo, fiz 5 meses de trompete. Eu fui explorando um pouco de tudo ali, dos instrumentos, porque era o que eu amava. E você acredita que eu não gostava de cantar? Mas como assim? Eu gostava do violão. Só tocar. Eu gostava do violão, do instrumento. Sim. E aí um professor meu falou, canta, sua voz é bonita, né? Aí eu comecei a cantar e não parei mais. Não parou mais. E é uma época que a gente tá falando que era assim, era uma outra qualidade em relação à música também, né? Sim, com Principalmente para quem é você tá numa aula de música é uma coisa, mas um conservatório, você já tá, é um negócio muito maior, né, do que a gente imagina. E eu tive bastante dificuldade no começo, nessa questão da leitura da partitura, justamente por conta do ouvido. Como eu toco desde os 8 anos de idade, eu fiz aula de violão popular quando eu tinha 11 anos, mas eu fiz muito pouco tempo também, 7 meses, Entendi. já parei. E eu fui muito sempre de ouvido, de pegar as coisas de ouvido. Quando eu entrei no conservatório, isso foi muito complicado, porque eu tinha que ler, eu não tinha que ouvir, né? Olha aí. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas eu queria entender da onde que vinha a música. Não que eu queria seguir numa orquestra, nem nada do tipo. Mas eu precisava entender da onde que ela vinha, como que ela era construída. Eu era fascinada. Aliás, sou ainda, né? Fascinada em música. Eu sempre fui apaixonada. Então, foi bem difícil essa transição, assim, sabe? Mas, empurrando ali, nós fomos. E na época que você fazia pop rock, qual que era a banda que mais te encantava? Que música que você mais cantava, tocava? Quando eu comecei no rock, eu comecei também fazendo barzinhos, assim, quando eu tinha 16 anos. Olha aí. E aí eu cantava muito, eu gostava de Elvis, rockabilly, sabe? Olha aí. Eu ia pra esse lado. Nossa! É incrível porque, assim, eu não sei de onde eu tirei isso, eu acho que eu vi um filme, aí eu comecei a gostar, e aí eu comecei a seguir, fiquei bitolada nisso, falei, vou tirar as músicas de ouvido, eu tirei o Hotel Califórnia de ouvido, solo, não é igual, até hoje eu não faço igual, mas eu tinha muito pouca idade, eu era bem adolescente, e eu tirava de ouvido as músicas e tal. É porque 8 minutos de música, né? Hotel Califórnia. Exato. Até hoje eu faço o solo que eu aprendi lá atrás. Mas eu gostava muito disso, do rock clássico, né? Elvis, Beatles, Creedence. Olha aí. Tudo isso. Cara, eu fico tocando isso aí todo domingo na rádio. A gente faz o Leader Classic Music. Então é só velharia, é só as clássicas mesmo. Johnny Cash era meu ídolo, né? Poxa. O Johnny Cash, inclusive tem a música
Um dia eu tava em casa assistindo um filminho lá e tal, O Segredo dos Animais. E toca a música dele, né? Que é uma tradução. E aí, a maioria das músicas dele eu sou fãzaço. É que o rock, na verdade, assim, principalmente essa questão dos clássicos, né? Encanta muito, né? Porque é uma melodia muito forte, os instrumentos, né? É uma junção de coisas ali. E as letras também, né? Maravilhoso. Era Outra pegada, né? Bom, e aí você começou... E quando você viu que a música realmente era o que você queria seguir? Você falou assim, ó, tava dando uma maciada nos meus pais lá, dando uma segurada, mas quando foi que você falou, ó, é isso que eu quero, não dá mais, eu não quero outra coisa pra minha vida, eu nasci pra isso? Cara, quando eu fiz 1 ano só, né, de cursinho, aí eu voltava de Frutal pro conservatório, e aí eu voltei porque não deu certo. Eu com 18 anos em Rio Preto, ainda mais gostando de rock, imagina como que eu era, né? Ia pro Vila, ficava louca, só queria beber, mas ia pro conservatório. Mas aí eu falei, vou voltar pra minha cidade, senão eu vou enlouquecer, né? Tô muito, como se diz, porra louca, assim, né? Tô muito louca. E aí eu voltei, fiquei 2 anos lá e eu falei, mãe, eu preciso voltar pra Rio Preto, porque eu quero seguir música. Foi essa a decisão. Eu tive essa conversa com a minha mãe e falei, deixa, eu vou morar ali com uma amiga minha de infância que ela já conhecia e tal, dividi apartamento com ela. Pra ficar mais tranquila, né? E aí eu fui seguindo, as coisas foram acontecendo, eu encontrei uns parceiros, a gente montou uma banda, e aí foram acontecendo as coisas. A gente tocou muito no Vila, já também no London. A gente fez bastante barzinho de rock por aqui. Como chamava a banda? A primeira banda nossa chamava Pull Up. Pull Up. Eu nem sei, tipo, porque... Pull Up. Eu não sei porquê, era sempre os nomes meio torto. Depois a gente eu fui vocalista da banda It, que a banda It não era a nossa formação. Sim. Era com a Samara Bueno na época. E aí a Samara precisou se ausentar e eu fui convidada para assumir o vocal da banda. Isso foi uma honra imensa para mim. A gente fez vários shows lá no Vila. E depois disso a gente montou a banda Bluff. E essa banda perdurou até 2019. Olha aí. Eu, Moita e o Gabriel. Nossa. Um trio. E a gente tá falando de uma época também, né, que tinha muitas bandas aqui na cidade, né? Sim. E o pessoal se apresentava, principalmente até o Vila. Mandar um abraço, inclusive, para o nosso querido Zanin, toda a equipe do Vila, que mais uma vez ganhou aí melhor cerveja do estado de São Paulo, mais uma vez mais 2 prêmios, eu acho. E sensacional, né? E eu concordo, porque são boas mesmo. Nossa, é sensacional. Puxa, é incrível. E a gente tá falando de uma época que tinha muitas bandas e a galera realmente fazia... Eram mais os barzinhos, mas tinha muitos shows também. E a galera curtia mais o rock na cidade. Não que hoje não curta, mas tem menos espaço, né? Sim, com certeza. O rock perdeu a força. E é muito triste, porque tem uma galera tão talentosa aqui em Rio Preto. Tem. Do rock, sabe? E... é uma pena, porque é o meu coração também, né? O rock tá aqui enraizado no meu coração. Eu fui pro sertanejo por conta da minha família também, que todo mundo gostava. Eu já cresci ouvindo sertanejo, então eu gostava do sertanejo. Não foi uma mudança radical, assim, né? Mas eu, a partir do momento que eu montei uma dupla também com a Cris. Não sei se você conhece a Cris Assunção. Cris Assunção, claro. Assunção, também fez dupla com a Mila, com a Elaine. Foi. Com a Mila eu já sabia. E a gente era Maria Paula e Cristiane. E a gente teve uma Maria época aí que a gente foi pra Goiânia, aí não deu certo, aí a gente voltou meio que no fim da pandemia, e eu segui carreira solo, tô carreira solo desde agosto de 2021. Quando, fora o seu tio que era do rádio, que estava envolvido com música, tem mais alguém que mexe com música, que canta, alguma coisa na sua família? Na minha família, a parte de mãe, eles gostam de cantarolar, não são cantores, nada profissional. Então, meu avô, né, que eu não conheci, ele já faleceu há mais de 30 anos, ele era músico autodidata. Olha aí. Então ele tocava violão, tudo quanto é instrumento de sopro que você imaginar, ele fazia, bateria, ele tocava de tudo, ele não tinha uma condição legal financeira, então ele tirava tudo de ouvido do rádio também, assim, ele tinha o Paranauê ali da música, né? Então talvez tenha vindo um pouquinho dele, né? Pra poder fazer. Principalmente essa questão de você já ouvir e pegar. E essa paixão, né, que surgiu do meu coração desde os meus 8 anos, que foi uma coisa louca, assim.
Eu ouvia o violão, ficava, meu Deus, que instrumento que é esse? Eu quero aprender. Mas você sabe que, ó, gente, a gente estava aqui, né, esperando para poder entrar no ar, ela pegou o violão aqui, começou a tocar algumas coisinhas. Pô, é fascinante, né? É um instrumento que nós trouxemos a Manu aqui, da School of Rock, que abriu aqui em Rio Preto agora, uma escola de rock. E eu fui lá essa semana para poder ver lá, para poder conhecer. Eu morro de vontade de aprender a tocar violão, mas eu tenho medo de passar vergonha. Então eu falei para ela, assim, ó, qualquer dia desse eu apareço aqui e tal. Eu dei um migué que era hora do almoço, não tinha ninguém. Falei, depois eu volto, um abraço para vocês, sucesso aí, tal, e nem voltei lá mais. Mas é fascinante, assim, a pessoa fazer, a pessoa tocar Pô, eu vejo o André aqui, a galera que vem aqui conversando, enquanto tá conversando, o cara tá tocando, eu falo, caramba, será que é tão fácil assim, né? Mas não Depois que aprende, É que eu falo que é dom, mas também tem que ter muita dedicação. E paciência, né? E paciência. E se eu errar 2 notas, eu já quebro o violão, já não dá certo pra poder tocar. Força de vontade é importante Meu também. Deus do céu. Ó, Sabrina mandou um recadinho pra gente aqui Opa! na caixinha de perguntas. Bora. Boa noite, galera do Noir. Quando você percebeu que cantar poderia ser mais do que um hobby, né? Você estava até, inclusive, falando sobre isso aqui. Como que foi que você, na época, igual você falou, tinha banda e tudo mais, quando caiu o primeiro cachezinho, que eu acho que era aquele negocinho de vocês rachar a pizza, o lanche ali e tal. Comprava cerveja. Aí você fala assim, cara, isso aqui eu acho que vai dar certo, né? Valeu, Sabrina, obrigado aqui. Obrigada pela pergunta, Sabrina. Na verdade, quando eu vim para Rio Preto, e meus pais eram contra e queriam muito me forçar a fazer esse lance de faculdade, eu precisaria, falava, cara, eu preciso ganhar uma graninha aí para poder sobreviver. Sim. Inclusive, eu morava de aluguel, então assim, eu fui mais pela onda do que eu tava gostando de fazer, e o dinheiro era uma consequência, porém, ele era super importante também, né? Sem a gente... Eu não focava tanto nessa questão financeira. Eu não procurava crescer, evoluir. Como eu era muito nova, sozinha em São José do Rio Preto, eu ia para os bares, tocava, ganhava uma graninha, guardava um pouquinho ali para casa, né? E torrava o resto ali com a turma. Mas eu percebi, na verdade, como eu precisaria levar a sério essa minha profissão mesmo há 4 anos atrás. Olha aí. Quando eu virei carreira solo. Que aí a chave. Na verdade, é que eu peguei mais firme mesmo, assim, foi a esse tempo. Mas quando a gente era dupla também, me virou uma chavinha da questão, a gente precisa fazer composições. Inclusive o João Quirino me deu essa sugestão, vocês estão fazendo dupla? Vai, vocês são boas, faz compõe algumas músicas. E aí a gente tava com 3 músicas que inclusive era do meu primo, lá de Paulo de Faria, que ele compõe também. Uhum. E aí, dessas 3 músicas, a gente começou a compor, pedir música pra ele também. A gente compunha juntos 3. Isso virou um disco de 3 músicas, virou um disco de 16 faixas. Olha aí. E aí, a gente começou a profissionalizar, gravamos o disco. Mas que eu levei bem a sério mesmo foi há 4 anos atrás. 5, né? Vai fazer 5. Você tava falando aqui, gente, pode não parecer, mas eu sou um pouco tímida. Sou. Quando você subiu no palco pela primeira vez, que você foi cantar no meio do pessoal, como foi? Esse aí foi uma dificuldade muito grande pra você, né? Mas a hora que você puxou a primeira música, a galera veio e você falou assim, não, chega aqui, quem comanda sou eu. Aqui. Então, mas aqui que acontece? Lá atrás, quando eu comecei a cantar com 16 anos... É engraçado que eu tocava violão assim, ó. Eu era tão tímida, sabe? Que eu ficava quietinha assim, ó. Escondida. Aí eu arrumei uma menina pra cantar pra mim, porque eu gostava de tocar. Ah, sim. Entendeu? Aí eu tinha uma moça que cantava lá e eu fazia uma segunda que eu nem sabia fazer segunda voz. Era horrível, horrível. E aí ela cantava e eu ficava assim, cantando, né? Baixinho. Aí foi onde o meu professor, lá o meu professor me encontrou, falou, cara, você canta muito bonitinho, canta, né? Aí eu comecei a me soltar. E aí, essa vergonha que eu tinha, o que eu fazia? Eu fechava o olho, né? Era a minha técnica, porque eu era muito tímida. Fechava o olho, só tentava silenciar o público. Olha aí. E tocava ouvindo só o violão. E com o olho fechado. Olha. Que aí parecia que eu ia pra outra dimensão. É um sentimento muito gostoso. É muito, muito gostoso. E foi onde eu comecei não, cara, isso é gostoso de fazer. As pessoas estão gostando de ouvir. Quando eu abri o olho, era quando as pessoas estavam batendo palma. E aí era aquela euforia, sabe? Aí eu comecei a sentir muito bem, assim. Aí foi onde eu fui me soltando.
aos poucos, né? Mas é uma coisa estranha, é uma coisa que a gente fica assim com medo, né, de ver será que tá dando certo? Será que o pessoal gosta, né? E ali você tá imaginando, parece assim, só tá eu aqui. É. E aí na hora que você abre o olho, todo mundo cantando junto, você fala, meu Deus! Sensacional, é sensacional. Principalmente quando, tipo assim, você tá viajando na música com o olho fechado, pá. Aí, de repente, as pessoas te chamam com a palma, assim, sabe? Aí você abre o olho, nossa, que legal. Aí começa a arrepiar, você tem umas sensações muito, muito gostosas. Ó, eu fico imaginando assim, na época que você tava com a banda, pra criar um repertório já era uma coisa mais complicada também, porque é que tinha bastante rock na época, né? Uhum. Mas quando você já partiu pra parte da dupla, por exemplo, a criação de um repertório de um barzinho, de um show, a gente sabe que tá tudo prontinho, mas tem sempre aquele que pede alguma coisa e tal. Às vezes você sabe tocar, às vezes você não sabe, às vezes você sabe cantar ou não. Ó, puxa aí que eu acompanho, alguma coisa assim. Isso também foi uma dificuldade no início ou você tirou de letra? Não, tirei de letra. Porque quando eu fiz essa transição, foi justamente quando entrou a Cris na minha vida, né? Ah. A gente fez a dupla, justamente foi... uma amiga nossa em comum contratou nós, eu tocava rock e ela cantava sertanejo. E na época eu fiz o meu show de rock por 1 horinha ali, eu cantava só rock. E aí ela tocava carrom, vou tocar um carrom pra você aqui e fazer uma segunda voz no seu show. Quando foi a vez dela, ela pediu pra eu fazer isso. Você toca um carrom aí e faz uma segunda aqui que eu vou tocar sertanejo agora. E a gente fez isso. E o pessoal, nossa, qual que é o nome da dupla? Eu quero vocês no meu aniversário. Aí a gente viu uma oportunidade aí, entendeu? Tá vendo? Falou, pô, vamos fazer, Cris. Funcionou, né? A gente começa a trabalhar dessa forma. Eu faço 1 hora de rock, você no carrom canta a segunda voz. E 1 hora, a gente dá um intervalo, 1 hora você e a gente inverte. Aí, nesse processo, a gente nunca ensaiou. Nesse processo, como eu tenho muito ouvido, eu fui... As músicas começaram a entrar na minha cabeça e não sair mais. A partir do momento que eu comecei a ficar só no violão. E ela começou a fazer uma percuteria. E a dupla surgiu dessa forma. Aí a gente foi meio que diminuindo, né? Sim. Aos poucos o rock e ficamos no sertão. Muito bem. Mas entrou fácil na mente. Gente, que baita episódio aqui hoje, batendo papo com a cantora Maria Paula. Se você ainda não segue ela, corre lá também, tá bom? Para você ter mais informações, vai lá no Instagram da nossa querida Maria Paula e já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, mariapaula.cantora no Insta. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like pra galera que tá assistindo aqui. Se você quer participar do chat, você tem que estar inscrito no canal rapidinho, a gente já adiciona você aqui, tá bom? Enquanto a nossa convidada tomou uma aguinha aqui, tem a galera aqui do chat. O Lázaro tá dando boa noite, o César Ruiz tá aqui, ó. 102 era melhor, hein? Eu também achava que a 102 era melhor, viu? Pergunta pra ela, né, o que ela curtia no rock nacional. Legião, Skank, Paralamas, né? Tinha esse jeito também. Sim, falou tudo. Paralamas, Legião, eu adorava. Até hoje eu toco algumas. Mas eu era bem do internacional mesmo, assim. Eu gostava bastante. Depois essa época da banda Bluff, a gente foi mais pro grunge, partiu mais pra uma outra linha, o indie, né? Sim. Mas eu gosto muito do nacional. Inclusive, eu toco no meu show também, no sertanejo, um pouquinho de nacional. A Ricela tá dando boa noite, a Tatiane tá aqui, ó. Maria Paula é a melhor, Sofia também, Sofia Quirino. Tá aqui, Olha lá, filha do João. Maravilhosa, amo muito. Valeu, Sofia. Manda um abraço pro seu pai aí, que ele é sensacional, grande inspiração nossa aqui, tá bom? Deixa eu mandar um abraço pra galera da Tricolor Informática, nossa parceira aqui também. Cara, essa semana, nesse mês ainda, é o mês do consumidor, e lá na Tricolor Informática você vai encontrar preços inacreditáveis. Você pode, inclusive, parcelar. Lá você encontra cadeiras gamer, você pode montar o seu PC gamer, você pode, tudo aquilo que você precisa. Inclusive, olha só que bacana, tem muitas empresas, né, que ficam com a dor de cabeça na hora de fazer a manutenção nos equipamentos. E na Tricolor Informática você tem uma equipe totalmente especializada que vai fazer esse trabalho para você. Além disso, tudo que você precisa, tá bom? Em software, você vai encontrar também na Tricolor. Não esqueça, 2 lojas tem em Rio Preto e também na cidade de Badiba City. Deixa eu agradecer a Ana Campos, Consórcio Consultoria. Nosso querido André tá aí fazendo o consórcio do barco dele. Você pode fazer da sua casa, pode fazer do seu carro e você pode com certeza realizar o seu sonho. Com a Ana Campos Consórcio e Consultoria, você é contemplado até a 4ª parcela em contrato, sem dar dor de cabeça nenhuma para você, você realiza o seu sonho. Agora, já imaginou você trabalhar vendendo consórcio? Com a Ana Campos Consórcio e Consultoria, você também pode fazer aquela mudança de vida, né? Aquela virada de chave e trabalhar com venda de consórcio. Tem muitas lives, a consultoria
consultoria dela, as mentorias, que com certeza vai te ajudar nessa profissão também, juntamente com o Consórcio União, tá? Tem live toda semana, eu tenho certeza que você vai ter o maior sucesso. Deixa eu agradecer aqui a Loja Espírito Santo. A Loja Espírito Santo, vai lá no Instagram, espiritosanto.rp. É uma loja católica que tem tudo que você precisa, né? Para te ajudar, para te auxiliar em relação à sua fé, às suas orações. E lá você encontra o Fala Senhor, que é um devocional incrível, é o Evangelho do Dia, vale muito a pena. Para ficar mais fácil para você, você vai lá no @espiritosanto.rp e fica ali na entrada da Renner do shopping, do Rio Preto Shopping. Então é muito fácil, você já vai encontrar a loja lá, é lindona, vale muito a pena, conheça também. E agora a loja, ela ampliou, você vai encontrar uma camisaria completa, tem muita coisa bacana, inclusive para você presentear, tá? Agradecer também a Encantar e Mimos Afetivos. A Maria Paula vai receber de presente aqui essa caneca personalizada com o nome dela, para ela guardar de recordação do nosso episódio. Sim. Você pode fazer a sua canequinha, você pode fazer uma cesta, o seu presente, aquele mimo especial para quem você quiser. A Encantar tem para você. Encantar e Mimos Afetivos com a gente por aqui também. A Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Mais de 40 anos de tradição em Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá tem carnes inspecionadas todos os dias. Você vai encontrar carnes, tem o kit mistura, que são as carnes fracionadas, já separadinhas, para que você possa fazer a mistura da semana inteira. Diversas carnes. Inclusive, para você que está fazendo dieta, lá você encontra também o kit mistura light. Bacana, né? Fora os assados aos finais de semana. A St. James Barber Shop, que é muito mais do que uma barbearia, uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. Lá tem o dia do noivo, tem uma podóloga também. Lá você vai encontrar um bar, cara, lotado, muita coisa bacana também, e você pode fazer o seu evento. Entra em contato com a St. James Barber Shop, tá bom? Fica ali em frente à Praça do Vivendas. Interessências, a loja mais perfumada de Rio Preto. Lá você encontra perfumes, aquelas marcas mais consagradas, tá bom? Para você fazer. E tem também a matéria-prima para você criar o seu perfume. Você pode ganhar dinheiro com isso, né? Tem cursos e tudo mais, tá? Tudo que você precisa, a Interessências tem, interessências.com.br, @Interessências. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Prime LED. A Prime LED, você sabe, nas principais localizações da cidade você tem os LEDs, inclusive tem o nosso aqui no ar e de toda a nossa equipe, tá? Não esqueça, você vai encontrar planos a partir de R$12 por dia. E vem aí a Vision to Be, que é um evento realizado pela Prime LED, por toda a equipe, né, da Prime to Be, que vai ser no dia 27 agora do mês de março. Acompanhe aí nas redes sociais, Vision to Be, mais um grande evento com a assinatura da Prime LED. E mandar um abraço pro Fernandinho, toda a galera, o Caio, toda a galera da Go Hit. Go Hit, que é a academia que a gente treina, fica lá perto do shopping Guatemi. A Go Hit, você sabe que você que quer entrar em forma, você vai encontrar lá os profissionais que vão te auxiliar a ter aquela performance as melhores possíveis, ou então também você pode apenas sair do sedentarismo, tá? Quer fazer jiu-jitsu, quer fazer um Muay Thai, você entra em contato, tem uma aula experimental, fala, eu ouvi o Hamilton falando, assistiu no ar, quero fazer minha aula experimental, entra para o time, para com certeza esse mundo Go Hit, que com certeza você vai gostar e muito. Mandar um abraço aqui para Jéssica, um beijão para ela mandou aqui pra gente, se você lembra qual foi a primeira vez que você cantou em público, se você recorda disso, como que foi essa emoção toda, e ela mandou duas, né? Falou assim, sobre o violão erudito, se mudou a sua forma de como você entende a música, porque realmente é diferenciado, né? Sim, a primeira vez que eu cantei em público foi justamente a vez que eu te contei, que eu era bem tímida, e aí eu tava tocando, fechei os olhos, foi a primeira vez, e aquilo ali pra mim foi memorável. Então quando ela falou, lembro nitidamente de como foi a primeira vez, que foi bem marcante. E aí eu lembro também quando foi a primeira vez, que inclusive foi no mesmo lugar, a primeira vez que eu cantei, né? Sim. Ali foi a primeira vez que eu tava tocando. Apresentou. Mas aí a primeira vez que eu cantei também foi essa euforia, cara. É um sentimento que eu acho que só quem canta e toca assim com tanto gosto, sabe, consegue sentir. Eu acho que quem ouve também. Por isso que a gente fala, quando o artista transmite essa paixão, sim, a música entra de uma outra forma, né, nas pessoas, acredito. Então, eu sou uma apaixonada na música. E como era o seu contato com os seus
amigos. A família você teve que provar, né, entre aspas, Sim. que realmente era o que você queria e que, pô, graças a Deus que a família apoiou e escolheu isso, porque ó a cantora que a gente tem, né? Mas como que foi quando os seus amigos viram que era isso que você estava fazendo? A galera te apoiou? Teve aquela galera que ficou meio assim, não vai dar em nada? Até hoje tem umas amigas que falam, você lembra quando você chegava com um violão lá na calçada Olha, de que bacana. casa? Então, assim, aonde as pessoas me viam, pode perguntar pra todo mundo lá de Frutal. Aonde as pessoas me viam, eu estava com o violão. Eu ia pra Legal. praia viajar com os meus pais, eu levava o violão. Então, aonde... E aí eu tinha um vício no violão, que eu lembro que eu tinha que pegar eu acordava, deixa eu ouvir o som do violão. Aí eu fazia uma nota só assim e guardava de novo. Parece que era um vício, uma coisa que eu precisava ouvir aquilo, né? Então, as pessoas me abraçaram. No começo eu era chata pra caramba, né? Eu saía com o violão tocando pra todo mundo. Vocês vão ter que me engolir cantando. Senta aí e me escuta. Senta e me escuta. Mas hoje todo mundo tem orgulho, eu acho. Todo mundo Que fala, legal. cara, mano, você é meu orgulho. Minhas amigas falam até hoje. Mas isso é uma coisa muito bacana, né? Quando a gente vê, né, o início da gente, o nosso sonho, o início do sonho, né? Sim. Você falava assim, pô, onde eu ia, eu tava com violão e tal. Muitas vezes as pessoas falavam assim, coitada, né? Tá sonhando, não vai virar nada, daqui a pouquinho vai ter que estudar, vai ter Sim. que arrumar uma profissão, alguma coisa assim. E aí, aos poucos, né, a gente vai conseguindo alcançar tudo aquilo que a gente quer. E hoje você vive de música, né? Sim. Então isso é muito bacana. São poucas as pessoas que não desistem, né? Que elas continuam, apesar de todos os percalços e tudo mais, e que conseguem alcançar. E essas pessoas têm, como posso dizer, essa história para contar, né? Sim. Essa trajetória, um testemunho que realmente deu certo. Sim. E para quem está assistindo agora, será que eu posso pedir uma música aqui? O que a gente pode cantar? Claro. Ó, estamos com o violão aqui agora. A partir de agora, nosso querido André já está ali a postos. Maria Paula ao vivo aqui pra gente no Ar com Hamilton Trevisan. Você estava falando sobre as composições do seu primo. Quem que é o seu primo lá de Paulo de Faria? Meu primo é o Tiago. Tiago Gonçalves. Tiago. Camargo. Opa, sim. Tiago, um abraço, Tiago. Show de bola. É lá é o genro do pessoal lá do Sim, Grêmio, sim. né? Bom, eu vou fazer uma música aqui. Você quer que eu faça uma música mais popular, zona? vontade. Eu vou fazer uma Se popular zona, você então, quiser, primeiro. à vontade. Fazer aquela que eu tava no comecinho cantando. Boa. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara pra ter uma hora de cama suar? E eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Pessoal de casa pode cantando junto, hein? Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso ou choro no rosto, cê vem aqui e acostuma errado com os meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não vou desse erro gostoso. E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso ou choro no rosto, cê vem aqui e acostuma errado com os meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não vou desse erro gostoso. Calma, deixa eu respirar um pouco. Ó, sensacional! Que é isso, ó. Galera tá mandando aqui. Voz, hein? Deve ter saído uma beleza. Acha, olha lá, o André já tá ali falando que deu tudo certo. Deu tudo certo. Então tá bom. O Ricardo Severino tá aqui. Olá, Milton, top, sucesso. A Maria Paula. A Sofia tá aqui, ó. O João tá mandando um abraço. Um abraço, João. Valeu, meu irmão. O Alexandre tá mandando aqui pra gente. Nara, Sani, Xande de Dracena. Te mandam beijos. Ai, Você é mandou, incrível. minhas amigas. E a Suzy Pinheiro, a Suzy lá de Paulo de Faria, tá aqui, ó. A Maria Paula fez um show que foi um espetáculo no Grêmio aqui em Paulo de Faria, aguardando o próximo.
A Suzy, que é sensacional também, Oi, tá sempre assistindo a Suzy, gente. obrigada, Que Suzy. canta muito também. Sim. Você sabe que a Suzy, uma vez, há muito tempo atrás, eu tava conversando com ela, ela falou assim, Milton, vai ser muito fácil você aprender violão. É rapidinho, eu vou te ensinar e tal. E a vergonha e o medo, né? Primeira Por nota quê, errada. Não, gente? às vezes é uma das 5 coisas que eu quero fazer ainda. A primeira é ganhar na Mega Sena. A segunda é aprender violão. E a Suzy é fono também, né? Aí ia ser pior ainda, já pensou cantando? Nossa. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, ó, a galera aqui do chat, depois a galera pode pedir música também aqui pra gente. Pra você que vai estar assistindo também o episódio durante a semana, pode mandar o seu recadinho pra Maria Paula também. Ó, desde quando um número que tá na minha cabeça aqui são as mais de 2.000 apresentações, mais de Achei 2.000 que era da estudos. Mega Sena já. Não, já pensou? Já ia fazer aqui. Se a gente parar pra pensar, é muita gente envolvida, né? É muito casamento, é muito show, evento em cidade, aberto, fechado e tudo mais. Cada show tem a sua especialidade, tem o seu público, o seu jeito de fazer, um repertório diferente. E como que você vê hoje você olhando para trás assim, a menininha lá com o violãozinho e chegando a esse número impressionante? Eu tenho muito orgulho, muito orgulho. E não foi fácil, né? Como eu acho que nenhuma caminhada é fácil, a partir dos tombos que a gente vai evoluindo e tentando entender aonde foi o erro para a gente não cometer novamente, poder evoluir, entender a cabeça do público que você quer atingir. Sim. Nos meus shows, eu costumo dizer que cada show meu tem uma particularidade. É óbvio que a gente tem ali um padrão de show, a gente faz uma abertura ali que já está meio que programada, e o encerramento. Mas eu gosto muito tanto é que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com o VS. Sim. Muita dificuldade, porque eu sou uma artista que eu gosto de ser solta. Então, você vai me contratar, eu vou sentir o público. Eu vou sentir seus convidados. Eu vou puxar uma música aqui para ver se eles vão gostar. Na minha cabeça tá acontecendo tudo isso, ao mesmo tempo tocando, cantando. E aí eu falo, cara, eu acho que o pessoal gostou dessa linha aqui, de umas músicas mais atuais, então eu vou puxando pra essa linha. Aí quando eu vejo que a galera não tá interagindo mais, eu já mudo. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não gosto de trabalhar com repertório pronto. Tanto é que os músicos, coitados, o Alvin, inclusive, é um dos músicos que trabalham comigo. E eles meio que ficam meio... Cara, eu quero matar essa menina. Tá tudo certinho, ela vai pro outro lado, né? Ela vai pro outro lado, porque eu gosto de sentir a galera e eu vou puxando conforme eu vou sentindo o meu público, assim. E até porque, né, assim, a gente... Eu gosto muito de falar desses assuntos porque às vezes as pessoas não percebem isso. Mas, por exemplo, você tá cantando num casamento. Uhum. Você tá ali participando de um sonho de uma pessoa, né? E os convidados, a gente sabe que, pô, você trabalhar com o público é complicado, porque tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, tem gente que vai falar, tal, isso aí a gente sabe. Mas, pô, você tá participando. Então, hoje você vê a quantidade de casamentos que você já viu. Ali já tem álbum que tá você nas fotos, Sim. né? Acompanhando os vídeos e tudo mais. Aí, de repente, um aniversário. Uma cidade faz aniversário, você tá na praça da cidade. É um outro público maior. Uma formatura também, que o pessoal já não quer ter um erro, alguma coisa. E você tá participando desse momento especial. Então, você vive, como posso dizer, envolvida em sonhos. Sim. Em pessoas que estão ali para celebrar. E a música é isso, né? E você tem que estar sempre bem, muitas vezes não estamos, mas você tem que estar sempre bem, positiva, para levar aquela alegria, transmitir aquilo para quem está assistindo. Pelo menos ali por 2 horas Sim, a gente tem que estar no nosso auge. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas... Pode ter acontecido várias coisas, mas a gente tem que estar... né, com um sorriso no rosto, levando alegria, é o que mais gratifica, sabe? Ver o que mais me importa, eu sempre pergunto em todos os shows, quem tiver me contratado aí já deve ter ouvido, porque eu sempre pergunto, como foi? Eu acabo o show, eu vou conversar e eu falo, cara, como foi? Você gostou? Foi legal o show? O pessoal curtiu? Isso é muito importante pra mim, muito, porque se a pessoa não gostou, eu também não gostei. Sim. Então, já aconteceu de eu tocar em lugares onde, por exemplo, às vezes algumas casas de shows, onde eu não me sinto bem, né? Eu acho que o público não me abraçou, então eu prefiro não ir. Porque quando eu não me sinto bem, eu sei que eu não transmito, né? O que eu preciso transmitir.
E aí eu já falo, cara, não. Mas isso é muito bacana, sabe por quê? Porque às vezes também não é o erro do público ou do artista, né? Sim, É uma energia que não deu certo ali, sim, né? exatamente E aí, isso. por mais que você vai fazer aquele baita show, que você sabe que a hora que você sair do palco, você fala, hoje foi o melhor show da minha vida, não foi, né? Se isso acontece, por exemplo, cara, não gostei do show. Eu fico com isso uma semana na minha cabeça, Nossa. isso me martelando, me consumindo, que eu falo, cara, não acredito, cara, que foi assim, que foi assado. Não acredito, o pessoal não curtiu, aí já começo a criar várias coisas. Mas a gente que é muito perfeccionista é muito Eu sou. complicado. Tanto Porque é que o assim, pessoal deve ver que eu não posto muita coisa, gente, justamente por conta disso, você acredita? eu fico bobo porque assim, provavelmente, a hora que a gente terminar aqui, você Hum. for embora, eu vou estar no meu carro falando assim, putz, eu esqueci de perguntar isso aqui pra ela. Nossa, como é que eu não perguntei isso e não sei o que e tal. Eu fico desesperado, assim. Sério. Porque às vezes eu tô lá na rádio, eu produzo uma propaganda, um comercial, eu tô no ar. Pô, eu sei que eu toquei música boa, eu sei que tal hora que eu saio e falo, nossa, ficou faltando alguma coisinha. Aí eu fico desse jeito, né? Vamos combinar uma coisa, então. Ah. Aí você vai entrar no carro e fala, ô, Maria Paula, esqueci de te perguntar isso. Você faz um story, eu te respondo. Aí tá Story. bom, a gente Fechou? posta, tá bom? Porque é assim, né? A gente quer estar sempre entregando e não é. E às vezes você fala assim, pô, não tá legal. E a pessoa que assistiu, a pessoa que foi no show, ela fala, cara, foi o melhor show da minha vida, né? Sim. E isso é o que é o mais bacana, né? É você poder agradar a galera ali, que é incrível. Mesmo quando a gente sente que não foi legal, a pessoa falar pra gente que foi massa, já traz um conforto. Ah, mas quando você vai no lugar, depois a pessoa te contrata de novo, Nossa, porque teve, aí, né? aí é galera o auge. curtiu. Aí começa a musiquinha. We are the champions. O Maria Paulinha, a gente sabe que assim, o começo é mais complicado, o público é pequeno, alguma coisa nesse sentido. Hoje, mais de 2.000 shows aí. Tem aquele show que você guardou especial, aquele show que você falou assim, poxa, esse show, toda vez que você fala de um show que te emocionou, que mexeu com você, seja do público ou você mesmo estava bem, você fala, esse show, ele ainda mexe comigo, ficou pra história, foi o ápice. Na verdade, não foi um show, foi a minha formatura. Eu tenho minha formatura de violão erudito na minha mente, assim, que inclusive eu Nossa, cantei, né? mas Eu cantei uma música do Led Zeppelin. There's a place is so sure, all the guitars is close. Nossa. E aí, isso Star daí in Heaven, né? Starway to Heaven. E com todos os meus amigos do conservatório, foi muito... E isso, eu fiquei muito nervosa. Por mais que eu tinha Eu imagino. já subido em vários palcos, quando eu cantei no meu conservatório, na minha formatura, eu tremia. Você não tem noção. Eu tremia, assim, ó. Pegava o microfone... Porque é como se fosse uma prova mesmo, né? Mas, na verdade, quando eu tava cantando, não era... a avaliação, Sim, assim, sim. né? O que eu fiz de avaliação foi o erudito, Tá. que na época, eu acho que eu me formei com um Abismo de Rosas. Do Era Guilherme do Reis. a formatura mesmo, já formatura era do festa, erudito mesmo. Mas quando eu cantei Starway to Heaven, pra mim, aquilo ali ficou marcadíssimo na minha mente. Agora, todos os shows são muito importantes pra mim. Todos os shows eu saio com o coração cheio de alegria, totalmente satisfeita. Todos são marcantes. Tem uma cidade muito longe que você já foi, que você falou assim, pô, onde que eu tô chegando, né? Onde que tá Rapaz, chegando essa música? apareceu um hoje pro Paraguai. Olha aí, ó. Hoje, uma pessoa procurando. Acredita? Olha aí, André, nós vamos Aí, ó. já vamos um jeito de pescar, nós já tá perto. Eu não sei como tá a negociação Olha lá, porque foi O hoje. André o tá aqui contato. já vendo. Olha lá, ó. Agora ele Já comprou vamos- um motor, Já ninguém vamos segura cantar, ele. a gente já põe o motor na água e vai pescar já. Agora ele comprou um motor, ninguém segura o André. Tô achando que ele vai fazer como é que fala? O festival da Filmix vai pegar todo mundo que já pensou, André? Pegar todo mundo que já gravou aqui e levar pra uma pescaria? Mas o show mais longe que eu fiz foi, com certeza, em Portugal. Foi o casamento da Bárbara Brunca, em 2023, que eu fiz pra ela lá. E foi... nossa... Na verdade, eu acho que foi esse o show mais marcante pra mim. De show mesmo, com certeza, foi o da Bárbara. Porque lá a gente, pra fazer o casamento dela, primeiro que veio um convite muito inesperado, né? Eu falei, cara, a Bárbara Brunca quer que eu vou cantar no casamento dela, mano. Não tô acreditando nisso. E eu tinha só 2 anos de carreira solo. Tava muito, assim, recente, né? A estruturação da empresa, da artista mesmo, Maria Paula, né? Porque eu costumo dizer que tem a artista Maria Paula e tem a Paula, né? Pessoa.
Mas tava muito em construção, assim, ainda, né? Mas, considerando a bagagem que eu tinha já, e eu fui confiante. Falei, cara, vai dar certo, vou fazer o meu melhor. Cheguei lá, não levou banda, né? Porque Sim. a logística não deu certo de levar banda. Então, eu achei o contato de um produtor lá. E aí, eu entrei em contato com ele e falei, cara, eu preciso de 4 músicos pra fazer comigo. Você tem? Não, tenho quem faz pra você. Beleza, o casamento eu não lembro se foi no domingo, não lembro o dia da semana. Mas aí eu falei, um dia antes, a gente marca então um estúdio, eu vou levar o VS, vocês tiram as músicas, isso eu passei pra eles com 3 meses de antecedência. Vocês tiram tudo aí, deixa tudo no pente, quando eu chegar a gente faz um ensaio geral e no outro dia já é o casamento. Consegue? Bora? Bora. E deu tudo certo, foi lindo. E é bom também que lá não Fizemos. tem assim, tem umas diferencinhas em relação à língua, né? Mas Sim. é Não, mas mais era fácil. todo mundo brasileiro, todos os Então músicos. fechou. Então Então, o não pessoal teve dificuldade. foi bem tranquilo, assim, mas e foi muito gratificante, porque foi outra virada de chave na minha vida, que me trouxe o público que eu queria atingir mesmo, assim, vários contratantes. E até hoje as pessoas falam, nossa, você cantou no casamento da Bá, então foi um puta portfólio. E, nossa, se a Bá estiver assistindo, gratidão imensa. E é viu? muito legal, né? Quando a hora que você sai do palco lá no casamento, na formatura, o pessoal fala assim, no meu casamento eu quero você, né? Já pega o contato, já Cara, alguma isso coisa. eu falo, cara, o pessoal gostou, fiz o que eu precisava fazer, concluí com sucesso, e é isso, esse êxtase, né, que a gente vive. Ó, a Suzy tá rindo aqui, mas é verdade, viu, Suzy? Eu tenho medo desse negócio. O Renato tá dando boa noite. A Marilene Gonçalves, linda, você minha sempre mãe! arrasando a minha vida. Ela Minha mandando um beijo aqui pra você mamãezinha. também. Beijo, Valeu, mãe. um beijo. Ó, a galera que tá assistindo aqui, não esqueça depois, tá? De encaminhar pra galera, compartilhar com todo mundo aqui, deixar aquele like aqui pra gente também, pro pessoal que tá participando aqui no Ar. Na caixinha de perguntas aqui do Instagram, a gente tinha colocado também, o pessoal já tava mandando uma perguntinha. A Érica tá mandando aqui, eu acho que é a Érica. Qual foi o momento mais inesquecível da sua jornada até agora? Nós estamos falando agora sobre esse show de Portugal. Ericleia, eu acho. Ericleia Carla. E temos também aqui a Wanda. A Wanda estava falando aqui em relação à concorrência, né? Se hoje, em relação a músicos, em relação também às cantoras, se a galera é mais amiga ou se tem aquele ciúminho. É amiga, a gente é amiga. Na verdade, a rivalidade existe entre as pessoas com a gente, assim. Mas a gente é muito amiga, eu sou muito amiga da Mila, da Cris, da Elaine, da Luma, de todas as cantoras aqui de Até Rio porque, Preto. gente, a gente tá vivendo uma fase, né, de um tempo pra cá que a mulherada dominou, né? Dominou. Tanto é que a gente tá fazendo esse mês realmente assim, está enaltecendo todas E as tá mulheres. vindo uma galera legal, viu? Do sertanejo aí pra Rio Preto também. Então, Tô vendo umas isso meninas legais. isso eu acho novas muito, começando. então, isso eu acho assim bacana demais, porque tá vindo essa galera que já tinha um pessoal, mas tá vindo muita gente boa, né? Sim. Gente que realmente ama cantar, ama tocar e tá fazendo, é claro que todo mundo vai fazer porque precisa de dinheiro e tal também, mas tá fazendo porque ama, o pessoal você percebe que gosta. Isso é um diferencial que tá a gente tá percebendo. Eu tô percebendo isso também. Antigamente, existia muito músico de barzinho, né? Cantor de barzinho, que o cara chegava no evento e pegava o violão, tocava, gente, tchau, obrigado. Colocava dinheiro no bolso e ia embora, né? Não trazia emoção, não trazia conexão com o público. Sim. E eu acho que a régua subiu ali, né? E precisou, cara, eu preciso diversificar. E hoje em dia, os cantores, os músicos, eles se preocupam em dar o melhor, porque o mercado cresceu, né? A concorrência cresceu. Então, assim, o nível dos cantores, os níveis, né, dos cantores, dos artistas, eu falo até nacionais e tal. Sim. A régua subiu ali, então você precisa acompanhar, né? Inovar e tá o tempo todo criando projetos para se manter no mercado de uma forma mais firme, mais fixa, né? Eu sempre quando a gente traz alguém em relação à música aqui, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o rádio, por quê? No rádio a gente recebia os singles, né? Recebiam as músicas antigamente, que você tinha, por exemplo, seja dupla, vinha a música de trabalho da dupla. Passava um pouquinho, começava a fazer
virada faixa, alguma coisa nesse sentido, mas aquela dupla, aquela banda só ia lançar um disco novo, né, um trabalho novo daqui a um ano. Hoje em dia, em relação aos streams e tal, lança-se música praticamente toda semana, tem música nova, é um show que a pessoa vai fazer, que a pessoa já está gravando, está captando áudio, vídeo, e depois faz isso. Hoje está muito mais rápido. E as músicas estão ficando também assim um pouco mais descartáveis. Tem aquelas músicas que com certeza a gente sabe que vai ficar eterna, né? Mas tem as músicas que lança agora, ela fica uma fase e para. Como que você consegue adaptar isso no seu show? Porque tem aquelas músicas que realmente você sabe que você tem que todo show cantar, tá no seu repertório, autoral ou não. E tem aquelas que você sabe, pô, é uma modinha que eu vou ter que cantar. Às vezes você vai cantar em 3, 4 shows, depois o pessoal já não vai querer mais. Exatamente. Eu ia até, inclusive, usar essa palavra, descartável. As músicas ficaram descartáveis mesmo. Hoje em dia, para você trabalhar uma música, é muito complicado, porque tudo no meio da música é um absurdo. Para você lançar, principalmente, uma música, Sim. você falou da rádio também, é tudo muito caro. Mas as músicas estão descartáveis. Então, assim, você vai gastar, sei lá, uns 30 mil para fazer um single de estúdio, de músico, às vezes você não tem a composição, você precisa pegar uma liberação. Às vezes com exclusividade, não sei se você sabe, mas é mais caro, com exclusividade. Sim. Então, para você lançar uma música é um absurdo hoje. Fora, né, depois que você tem que trabalhar ela, divulgação e tudo mais. E, cara, eu adaptei isso no meu repertório de uma forma onde eu tenho sempre ali, o que eu te falei, que eu tenho uma base, mas eu vou sentindo a galera. Hoje, graças a Deus, eu conheço várias e várias músicas e tá tudo aqui dentro da minha cachola. Sim. Às vezes eu esqueço um comecinho de uma música ali ou outra, mas eu sei tocar de tudo um pouco. E se eu ouvir a música já uma vez na minha vida, eu já sei tocar ela. Show. Entendeu? Se eu pego aqui a cifrinha, pá, né? Dou aquele migué. Ai, não conheço a música, já ouvi, mas eu consigo fazer. E eu faço até que legalzinho, assim. E essa questão das músicas, eu esqueci que nós tava falando, é o TDAH. Não, eu tava falando sobre hoje do você repertório, ter, de como eu levo isso, né? Sim. É aquilo que eu te falei, cara. As pessoas, eu vou sentir na galera, eu falo, cara, cabe essa música aqui agora, ou não cabe. Teve show que eu já fiz até pra animar a galera ali, aquela Minha Pequena Eva, Sim. e a galera não vinha. Então, às vezes, a culpa não é nossa, entendeu? Também. Mas isso é muito complicado no VS também. Tá. Porque às vezes a gente paga um absurdo pra construir um projeto de um show. Sim. E esse show tem que ser mudado daqui 3 meses. Aí você tem que gastar tudo de novo, entendeu? E tem sempre aquela música também, por exemplo, você tá aqui, daqui a pouquinho tem uma música nova, você fala, putz, essa música é muito ruim, mas a galera tá curtindo, eu tenho que cantar, tem né? que fazer isso. E aí não tem como. não E tem ali como. você tá em cima do palco, você tá se dando ali e tal, mas você fala, meu Deus, acaba Sim. logo essa música. Tem que fazer Mas essa. tem que fazer, não tem como. Aí eu vou trocando, né? Isso vai ficando meio que de forma automática, né? Entrou uma música, pô, tirei, vamos fazer? Vamos. Funcionou? Legal. Não funcionou? Descarta. Porque tem isso também, né? Quando a gente tá com banda, é difícil a gente conseguir reger, né? Sim. O show. Porque, como eu te disse que eu gosto de tudo meio que no improviso, é muito complicado a gente conseguir reger tudo certinho. Então, a questão dos músicos que eu te falei, cara, eles ficam muito nervosos comigo. Mas muito, não é pouco não. Mano, você troca aí a música toda hora. Então é isso. Tem horas que cabe as músicas e tem hora que não faz sentido e a gente tem que mudar tudo de novo, enfim. Ó, vou pedir pra você cantar mais uma pra gente. Vamos. Enquanto isso aí, galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like aqui pra galera que tá acompanhando hoje Maria Paula com a gente. Aproveita para seguir também, mariapaula.cantora, onde você sabe de tudo e um pouco mais, agenda e tudo mais lá no Instagram. Fique à vontade, o que você quiser. Hamilton, eu queria falar sobre uma questão. Quando eu voltei de Goiânia, né, que eu desfiz a dupla, tava no meio da pandemia, enfim. Eu participei de um festival. Isso aí foi a primeira virada de chave da carreira Maria Paula solo. Eu participei de um festival em São Paulo, que eu voltei meio perdida, e minha mãe me apoiou muito, foi a principal causadora da Maria Paula hoje aqui. Ela falou, não, vamos continuar, já me deu maior força. Show. E aí eu falei, cara,
eu fiz uma música, né? Eu compus uma música lá em Goiânia. Aí eu falei, cara, eu preciso gravar essa música. Só que é tudo muito caro pra gravar. Então, não sei o que eu faço. Aí apareceu um patrocinado no Instagram, eu arrastei pra cima lá, fiz uma... vou inscrever, vamos ver o que dá nisso daqui. Cara, você acredita que eu fui pra São Paulo, participei do festival aqui, e ganhei em primeiro lugar. Olha lá, ó, Festival SP, olha lá o pessoal. Tá aqui já organizando. Sim, olha lá. Que legal, hein? É, cara, e foi espetacular, porque aí nessa parte, a gente... nós fomos 10 selecionados entre 600 inscrições. E todo mundo gravava um clipe igual esse, os 10 selecionados. Sim. Pra ser mais justo na avaliação dos jurados, né? E ali, essa música que eu gravei, inclusive, o pessoal falou, não, você não quer uma música que... Nivardo Paz, que é um ex-empresário das coleguinhas, né? Da Simone e da Simária. E ele foi um dos jurados também. Foi incrível, incrível. E aí o pessoal, cara, você não quer cantar uma composição nossa? A gente tem aqui pra te oferecer, pra você gravar. Não, eu quero a minha. Porque ali já era o meu prêmio. Sim. Eu não precisava ganhar em primeiro lugar, eu só queria gravar minha música, que você queria cara. pra poder cantar, né? E a música é essa daqui, ó. Ela se chama Nem em Sonho. Nem em Sonho. Nem em Sonho. Bora lá, então. Vamos lá. Tá pegando aqui certinho? Que eu tô meio que de costas. Vê se eu lembro ela, né? Quem diria que essa vidinha que você queria não era bem o que você queria? Me enganou, se ferrou. Por favor, esquece. Você fez sua escolha, me esquece. Você merece ficar sem amor. É uma pena que o seu amor sou eu. Me diz aí como é dormir com ela e sonhar fazendo amor comigo. Acorda, bebê, nem sonho eu volto contigo. Me diz aí como é dormir com ela e sonhar fazendo amor comigo. Acorda, bebê, nem sonho eu volto contigo. Acorda, bebê, nem sonho eu volto contigo. Que é isso? E a hora que você cantou, a galera falou assim, não, era melhor você ter cantado a sua mesmo, a minha não ia chegar nem perto disso aqui, não. Cara, aí com essa música eu ganhei em primeiro lugar. Parabéns. E aí no susto, cara, eu tinha mais... O prêmio era mais 4 músicas, né? Olha aí. E um videoclipe que eu ganhava do pessoal. Sim. E aí eu falei, cara, o que eu vou gravar agora? Que eu não tenho mais nada. Eu só queria gravar essa música, né? Aí eu fui pegando ali com o Daniel Ferreira, o Gá Bernardes, o pessoal. E eu juntei 4 músicas que, sem pensar, depois que eu gravei, essas 4 músicas se conectam. Aí eu montei um projeto que se chama Fases. Que é de uma menina que ela é traída e se transforma em mulher. Ela tem a sua autoconfiança, a gente tá no mês da mulher, inclusive, eu achei legal falar sobre isso. Lógico. E, na verdade, a música começa com uma traição, né? Ela, na verdade, tem até o roteiro, tem tudo o projeto. Nossa Só precisava senhora. da verba pra gravar, olha, porque tá lindo esse projeto. E aí, cara, eu tô lá no palco, aí chega o namorado da minha amiga com outra menina. E aí eu vejo. Olha. Entendeu isso? Aí eu falo pra ele, o refrão é assim, ó. Essa, inclusive, é do Ian Martinelli. É um tanguinho. Separa o calmante, que hoje você vai passar mal. Oi. Pega o paraquedas, que hoje você cai na real. Você tem direito de ficar calado. Escolhe o que você quer ver primeiro. Os prints, as fotos, os vídeos da sua boca borrada de vermelho. Agora segura o B.O., parceiro. Uma hora a conta chega pra quem namora solteiro. E aí, conta você. Diz aí o que vai ser. Ela precisa saber que você não presta. E aí, conta você. Vai ser homem pra dizer: amor, eu te coloquei chifre na testa. E aí...
Ô, show de bola. Mandar um abraço pro Ian. E o Gá Bernardes, que agora tá com dupla, né? O Gá e o Luan tá fazendo. Eu gostei muito. É isso aí. Dupla, inclusive, eu falo um negócio pra você não sabe se você torce pra que realmente dê certo ou pra que dê tudo errado, porque você fica acompanhando os stories dele, é um pior que o outro ali a situação. Meu Deus do céu, né? Eles são demais. E esse seu projeto Fases, ele já tá todo lá ou você ainda tem você já encontra tudo nas suas redes sociais? Sim, tá no Spotify, em todas as plataformas digitais. São Inclusive, 5 músicas. Na verdade, do projeto são 4, né? Que se conectam, que começam com essa traição. Sim. E aí tem a favoritinha do público, né? Que é a Migalhas de Amor. Que ela conta a história. Que aí ficou no ar, né? E aí? Quem vai contar? Eu ou você? Exatamente. Só que ela ficou sabendo, a minha amiga, certo? Aí, tá meio desafinado o violão. Aí, ela fica sabendo e eu vou consolar, óbvio. E eu dou um recado pra ela. Para de se contentar com pouco. Parece que esqueceu do seu valor. Pra todas as mulheres que já foram traídas, hein? Para de se entregar por pouco. Você merece mais que migalhas de amor. Colocou em primeiro lugar quem deixou-se em segundo plano. E o silêncio gritando pra te acordar. Só deixa o erro ir, que tudo vai passar. Menina, mulher, ser mais forte do que você pensa. Depois de tudo ainda tá de pé, tá vendo como é? Menina, mulher, é só dar voz pra sua autoestima. Você merece ser o que quiser. Você merece mais que migalhas de amor. Você merece mais que migalhas de amor. Nossa Senhora! Se você ainda não conhece esse projeto, que eu acho muito difícil, mas corre lá nas redes sociais, por todos os streams, plataformas e procura aí, que com certeza você vai ver a primeira música que ela cantou e a escadinha depois aqui que se completa. Sequência, né? O Conta Eu, Conta Você, Migalha de Amor. Aí tem a que eu cantei, a Nem Sonho, né? Que fala, nem sonho eu volto contigo. Me diz aí como é dormir com ela e sonhar fazendo amor comigo. Nem sonho eu volto contigo. E a última, só pra gente encerrar. Claro, fica à vontade. Deixa eu afinar esse violão rapidinho. Fica à vontade. Porque, olha, enquanto você mexe, deixa eu mandar um recado pra galera aqui. Mandar um abraço pro Márcio Óculos, nosso grande parceiro também. Se você já passou por um oftalmologista e você tá com a sua receita aí, né? E agora, o que eu faço? Você sabe que hoje em dia o óculos tá tudo caro, né? E às vezes você paga por uma coisa que você recebe outra. Lá no Márcio Óculos você vai ter uma credibilidade, honestidade da galera e muito rápido, tá? O seu óculos fica pronto. O mais bacana é que você vai encontrar as melhores lentes e as armações sensacionais. Márcio Óculos nas redes sociais para você encontrar aí. Falar da Automatize Segue, o Jefferson tá vindo aqui em maio, hein, cara? Primeira semana de maio vai ser um bate-papo bem bacana. Se você não conhece ainda, para você que tem a sua casa, a sua residência, indústria, comércio, precisa de automação e segurança, você vai encontrar o que há de melhor em serviços e equipamentos na Automatize Segue, tá? Comecinho da Andaló, já vai lá nas redes sociais, Automatize Segue, para você conhecer esse projeto incrível. Inclusive, vem aí a Casa Segura, né? A gente sabe que é aquela casa inteligente, onde você encontra tudo isso e muito mais na Automatize Segue, logo trazendo esse podcast aqui pra gente. Falar da Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, melhor no calçado masculino e feminino, com a credibilidade que a Mariner tem. Fica ali no aeroporto, tá? No posto Monte Carlo, em frente ao aeroporto, e a outra loja você encontra na Constituição, com a Independência, todas lojas climatizadas, com ar-condicionado e sempre com qualidade absoluta, couro legítimo na Mariner Calçados. Azevedo Contabilidade, nossa grande parceira, você sabe que esse ano, né, para você fazer o seu imposto de renda, para você também
Tem muitos tributos para você não ter dor de cabeça. Você que é empresário, empreendedor, entre em contato com a Azevedo Contabilidade para você fazer aí, com certeza, a melhor parte do seu negócio para não te dar dor de cabeça. Azevedo Contabilidade com a gente. A Baroni Transportes, você sabe que é aquela transportadora que tem a logística, a credibilidade, a honestidade, a agilidade para sua marca, para o seu produto. Agilidade rapidinho para você. Um abraço aí a Tati, ao Baroni, toda a galera junto com a gente. E lembrando também que a Maria Paula vai receber daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega. Oba! São 5 sabores, tá? Tem o tradicional, tem a picante, tem a caipira. É sensacional. Tem ainda de banana e de limão. farofadanega.com.br, @farofadanega lá no Instagram. Agora também você encontra pelo e-commerce, onde você encontra no Brasil inteiro, você recebe a farofa da Nega. Daqui a pouco a gente fala mais dos nossos parceiros. Bora aqui conferir. Pra encerrar a história. A história, que as agora fases. Ela deu a volta por cima, viu, gente? Ela deu a volta Vocês por entenderam, cima. né? Começou, depois viu a Ela traição. descobriu O que ela ia fazer com isso, né? Aí ela fala que nem sonha, ela volta com ele, que ele começa Boa. a vir atrás dela. Ele começa a vir atrás dela. E aí ele vê que ela tá numa balada com as amigas e vai atrás dela com a outra. Ô, louco, que isso? Ele é cara de pau, né? Nossa Senhora. E aí ela, né? Nessa música seria ela falando. Ouve aqui um conselho de quem já te superou. Quero te ajudar a não passar por tudo que eu passei. Não te desejo mal como a maioria das vezes. Primeiro cê apaga nossas fotos do teu celular e da memória. E ai, a próxima etapa é a que mais vai doer, quando cê recair e eu não te atender. Não parece mais, tô te ajudando. Se prepara pra me ver beijando. Se prepara pra me ver saindo. Se prepara pra me ver com outra pessoa sorrindo. Se prepara pra me ver bebendo. Se prepara pra me ver curtindo. Se prepara pra me ver falando no pé de outro ouvido. O choque é grande, mas o amor vai sumindo. O choque é grande, mas o amor vai sumindo. Meu Deus do céu. Ó, você tem que pegar, você tem que ouvir uma atrás da outra, pra você não perder o raciocínio do negócio, meada, né? Mas vale a pena. Mas ó onde o cara se lascou, não é isso? Mais um que se perdeu aí. Ó, a gente fala aqui sobre nessas trajetórias, nessas viagens e tudo mais, tem sempre história pra contar, aqueles perrengues que você já deve ter passado. Você lembra de algum perrengue muito forte? Você sabe que muita gente tem piriri, muita gente pneu furado, os calotes da vida que acontece, um monte de coisa que vai. Mas tem algum especial assim que hoje você lembra e dá muita risada? Ó, calote hoje a gente não leva. Graças a Aí Deus. A gente aprendeu, faz um contratinho ali, tá tudo certo. Mas teve, recentemente, inclusive, foi o ano passado, eu tava indo pra São Paulo, né? E eu tenho um furgãozinho, uma canguzinha, Renault Kangoo. E ela deu problema, ela estourou, acho que a correia do motor lá, e tive que refazer o motor inteiro. Nossa. Só que a sorte que a gente saiu com antecedência pra ir pro evento, né? A gente ia um show lá pro pessoal lá, o Franco. E aí, a gente saiu acho que bem cedo, a gente enrolou umas 3 horas na estrada por conta disso. Aí chama guincho, porque o carro não ligava mais, não andava. Aí a gente teve que... Aí minha namorada levou meu carro até Catanduva, que parou ali em Catanduva o carro. Tá. Aí ela levou o meu até Catanduva, ela voltou em cima do guincho embora, porque a gente tirando todas as coisas, o som, equipamento, porque a gente levou tudo, mesa de som, caixa... violão, tudo a gente levou dentro da canguzinha. Aí lá vai colocar essas coisas tudo dentro do meu carro pra gente ir pra São Paulo. Foi o maior perrengue. Meu Deus do céu. Esse foi. E foi bem cansativo, porque a gente chegou, cantou, e já de manhãzinha já voltou. Então foi meio que bate e volta, assim. Foi bem... Mas você fica meio preocupado, ainda bem que vocês saíram com tempo, né? Sim, e deu pra poder chegamos arrumar tudo isso aí. um pouquinho atrasado, começando E também não show, tava mas... tão longe, vamos dizer assim, que deu pra ela fazer esse socorro aí também. Sim, graças a Deus. Meu Deus do céu. Menos mal. Né? Ó, agora tem uma coisa que a gente tem que falar aqui que é impressionante, né? Você, a sua voz, ela vai do grave, depois você volta no agudo e faz alguma coisa. Você realmente é uma artista completa, assim. E é incrível quando a gente vê isso.
isso facilita muito mais você cantar todo e qualquer tipo de música, né, ao mesmo tempo, e tem que ter um cuidado especial com isso também. E como que é esse cuidado especial? A gente tá com a Suzy aqui, que é fono assistindo, Nossa, ó, eu vou contar a verdade, eu não sou mentirosa, hein? Eu peco nisso daí. hein? Nossa, eu não cuido da minha voz direito. São épocas, né? Quando a voz tá meio falhando, assim, a gente já começa a ficar... Mas nunca aconteceu pô. de você ir num show, alguma coisa, e tá sem voz, assim? Já aconteceu, mas de desmarcar, né? Ah, eu tive tá. que desmarcar, mas assim, eu acho que aconteceu isso uma vez só. Entendi. Que eu tive que desmarcar mesmo, que eu não tava falando. E você acredita que foi por conta de refluxo, não foi nem por conta de voz? Olha só. O refluxo me Sim. trouxe rouquidão. E aí eu falei, cara, vou passar esse show pra frente, mas eu tenho esse cuidado. Não vou poder fazer, mas calma aí. Já tem uma pessoa a nível legal que vai conseguir te atender, vai te Tá. entregar. Eu me preocupo com... Sim, claro, Inclusive, claro. eu tenho isso em contrato. Boa. Quando tem um cancelamento da minha parte, eu me disponho ali a encontrar um artista do meu nível para entregar o show, né? Aí vai da pessoa também se quer aceitar ou não, ou fica da opção dela, eu devolvo o dinheiro, ela procura É outro que é meio também. complicado a pessoa encontrar igual que nem, né? Mas assim vai. Mas no caso, eu passei Sim, pra sim, Mila, que é claro, minha claro. parceira, e E é outra extraordinária maravilhosa. Então, assim, e teve a aceitação do contratante, é tudo conversadinho, né? Mas eu me preocupo muito com isso. E como que é o seu show hoje? A gente estava falando que você saiu do pop rock, sertanejo, mas você fala que você dá uma mistureba ali do negócio. Quanto tempo de show? É que Sim. depende de onde você vai se apresentar também, Não, eu né? faço padrão. São 2 horas de show, né? Tá. Geralmente acontece a maioria das vezes, graças a Deus, da pessoa querer mais tempo Sim. e tal, contratar hora extra. Mas é o padrão de 2 horas, tanto casamento quanto acústicos. Eu faço de tudo. E aí você canta as suas músicas, o sertanejo, Sim, aí eu entra um pop começo rock. com a abertura, né? Eu tenho a abertura e o encerramento. O meio é Aí- do pessoal. Aí depois os músicos se viram depois para acompanhar, né? O bem isso. que vai acontecer. A questão da voz que você falou, na verdade, eu tenho os timbres, eu tenho muita dificuldade com músicas graves. Porque o meu timbre, eu tenho um timbre grave, né? Uma Sim. voz forte, Sim. mais encorpada. E eu atinjo notas mais agudas, né? Então, assim, eu tenho um timbre grave, mas na escala eu vou para notas mais agudas. Eu não consigo cantar mais graves. Uhum. Inclusive, por exemplo, quando a gente canta junto, a Mila faz os graves, que a voz dela puxa mais pro grave. Tá. E a minha puxa mais pro agudo. Por mais que pareça que não vai, mas Vai. é mais pro agudo na escala vocal. Ó, a gente estava falando sobre fases, essa música que você queria muito cantar lá, mas tem uma música sua mesmo, assim, que é a sua cara, que te identifica mais. Quem te conhece sabe, ó, essa música dela é ela. Não, na verdade essa nem em sonho, né? Porque, não, tem umas músicas também que o pessoal das antigas gosta, da época da Maria Paula e Cristiane, mas minha mesmo assim. Na verdade, não é composição minha, mas eu acho que o pessoal fala que é muito mais minha cara, a Sua Vaga, que é o do meu último trabalho. Tá. Agora eu tô com a outra na cabeça, daqui a pouco eu lembro. Mas é Sua Vaga, do DVD A Novidade, que eu lancei em 2023 também, o meu mais recente trabalho. Inclusive, tô precisando fazer outros, hein? Olha, tá vendo, André? Vou organizar. Vamos organizar Aí, e André. gravar aqui, ó. Vamos fazer. Inclusive, a partir de semana que vem, nós vamos colocar o QR Code da Filmix aqui também. Nós vamos fazer uma promoção. Você que é artista, você que é cantor, Legal. você que Quero tá junto com a gente, vamos dar um desconto, 10% de desconto. Você tá sabendo agora? Como que chama aquele negócio que vocês fazem lá? Eu esqueci o nome do... Que fecha os vídeos lá e... mas tem um nome. Não é isso não, é um outro nome. Não, tem um vídeo, chama vídeo não sei o que lá. Eles fazem o vídeo com áudio pro artista, Hã? é isso? Isso, É. Fast Clip. Legal. Esse aí esse é o top. Você pode procurar em qualquer produtora aqui da cidade, vocês não vão achar isso aí. São 47 projetos. Já foram 47. 47 artistas que estiveram aqui fazendo esse projeto. Muito bem. 48 agora, porque eu com vou a ver. Maria Paula. E nós vamos colocar essa semana, então, a Semana do Consumidor, 10% de desconto para você fechar com a gente aqui na Filmix,
para você gravar a sua música. Quem sabe você não tem uma música também que você não teve a oportunidade, né, o privilégio de poder participar de um festival e poder explodir como foi a Maria Paula. Você pode vir aqui e gravar uma música com o nosso querido André Crini e poder fazer. Eu tenho uma música. E se alguém quiser participação comigo, eu venho também. Pronto. E temos aí você pode, se você for fazer, mas aí não é uma collab qualquer, né? Você vai fazer com a Maria Paula. Gente, não. Aí cai para 5%. Porque aí pesa um pouco mais a nossa contratação e tem ainda a parte do Hamilton aqui. Tô brincando. Mas é isso mesmo, se você estiver assistindo, o seu sonho é gravar uma música, procura a Filmix, que você vai realizar o seu sonho e é sensacional. Não, e eu me ofereci de verdade também, viu? Quem quiser fazer alguma collab aqui, vamos fazer junto. O QR Code semana que vem aqui, o cupom no ar 15. 15% de desconto aqui com a gente. Ó, 15 já aumentou. A Sandra tinha falado aqui, não, era os 10 mais 5. Né? Não, volta aqui, é só nos 10 mesmo. A Sandra tinha pedido aqui, tava falando a história da Beijinho de House. Beijinho de House, o clipe. O pessoal também, por conta do clipe, né? O pessoal gosta bastante por conta do dessa. clipe, o pessoal tá aqui. Essa música, mas tem outra pessoa que canta, né, ou não? Não, só eu. Só você, tá. Beijinho de House é composição do Lohan, lá de Frutal. Tá. Aí tava falando aqui, né, como foi fazer esse EP, o clipe e tudo mais. Uhum. A outra tá falando assim que tem que ter mais clipe que o seu. Tem. Vamos criar. Tem que ter mais conteúdo. Vamos criar aqui que não tem como deixar de fazer. Ó, a parte de composição, eu sei que é uma correria danada, né? Sim. Porque, você todos os dias e um show, alguma coisa assim. Você tem tido tempo para você compor alguma coisa? Tem aquelas músicas que estão terminadas, que você ainda precisa terminar. Como que tá essa parte? O ano passado, eu tava numa coisa frenética, né? Sim. Shows. E aí, esse ano eu decidi dar uma respirada. Boa. Né? Principalmente por conta da mente da gente. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, Fazia 3 anos que eu não tirava uma férias. 2 anos que eu não tirava férias. E meu psiquiatra falou, você precisa, é necessário. E aí eu decidi pisar um pouquinho no freio esse ano. E eu compus uma música em janeiro agora, né? Dia 15 de janeiro. Mas foi uma música diferente. Eu tenho umas coisas, né? Inclusive fui para o acampamento da igreja aí Sim. também. E aí eu compus uma música que ela veio assim numa noite que eu tava na casa da Cris, inclusive a Cris foi dormir, a gente tava tomando uma cervejinha lá. E aí eu fiquei na casa dela sozinha porque eu tava inspirada. Eu comecei a escrever e vinha frases assim jogadas, né? Foi dessa forma. Cada composição minha é de um jeito. Vinha frases jogadas assim. Aí eu peguei e fui anotando as frases. E eu gosto de papel. Eu gosto de papel, eu não consigo compor em celular. E eu cheguei em casa no outro dia, eu falei, deixa eu arrumar isso daqui. Aí eu ia gravando também, né? Sim. Deixa eu arrumar. Na hora que eu arrumei a música, eu escrevi uma música pra Deus. Olha aí. Você acredita? Uma semana antes de entrar pro acampamento, na questão de religião, eu ainda não tinha me encontrado em nenhuma. Eu sou batizada, crismada e tal, na católica, mas... E antes do acampamento Antes ainda? do acampamento, cara. Olha. E foi incrível que esse convite veio de uma pessoa também irrecusável, que foi da Paula Vacari, né? Do Cris. Sim. E ela falou, você aceita participar do acampamento? Eu falei, aceito. Hoje eu aceito porque eu preciso achar uma religião, né? E eu não estava me encontrando em nada. Então eu vou conhecer um pouco de tudo. Vou em todas as religiões para ver onde que meu coração vai estar. Sim. E nisso eu já tinha escrito a música. E aí, uma semana, eu escrevi na quinta. No domingo foi a missa de confirmação do acampamento. Eu nunca tinha ido na igreja. Olha. Lá, nunca. A última vez que eu fui na igreja, eu acho que eu fui quando eu crismei. Que eu acho que é nessa rua também, a igreja, né? Do Padre João. Menina, aqui do lado. Nessa rua, E aí eu fiquei até, nossa, cara, é pertinho. Aí eu fui pro acampamento e eu não tava entendendo por que eu tava escrevendo aquela música. Por que eu tinha escrito tudo aquilo? Não tava fazendo sentido, né? E eu percebi, eu falei, deve ser pra eu cantar pra alguém lá no acampamento e tal. E aí depois eu percebi, eu voltei do acampamento no domingo, na terça eu fui ouvir ela de novo. Falei, cara, foi exatamente tudo que eu vivi lá. Olha aí. Tudo que eu vivi lá. Então, assim, antes eu nem mencionava Deus, nem falava, não quero nem ouvir essas músicas de Deus. Eu era desse jeito. Sim. E aí, posso cantar a música aqui rapidinho? Eu ia falar pra você cantar, não é que você pode cantar. E se você me permitir, eu não tenho aqui, mas eu entro em contato com você depois, eu queria te dar um Fala Senhor de presente.
Por favor. que é um livro que é muito mais do que um devocional, onde você vai ter o Evangelho do dia, rapidinho você vai ler todos os Sim, dias e sim. tal, e vai ser sensacional. Nossa, Eu vou te entregar. obrigada. Vou aceitar. Vou te Obrigada, viu? E a música, ela não tem nenhum título ainda. Eu coloquei Fica em Mim, porque é o que eu falo na música. Ah. E eu fico o tempo todo... eu tava tão distante, eu peço o tempo todo pra ficar comigo, né? E lá no acampamento eu vivi isso. Que legal. Queria muito que Deus ficasse comigo ali naquele momento. Então, a música... Eu até anotei o comecinho, que eu sabia que eu ia esquecer. Aqui. Bora lá. A voz não tá muito aquecida, Ela mas... falou que acho que o Ah, volume tá Eu fechado. eu abaixei pra afinar. Saiu aí agora? Aê, vamos lá. Quando gritei no silêncio, você ouviu o meu clamor. E mesmo não te encontrando, você me encontrou. Seu nome eu não mencionava, mas sentia falta do seu olhar. Te entrego todo o meu ser, e agora nada mais vai me abalar. Fique em mim, do jeito que eu estou. Limpo o que eu tentei esconder, com o teu amor. Fique em mim e faz transformação. Faz da minha alma morada e reine em meu coração. Você não corre do caos, não se assusta com o meu chorar. Senta comigo no chão, que no teu colo eu vou respirar. Onde eu só via erro, você viu alguém pra amar. Onde eu me rejeitava, você decidiu ficar. E toma o teu lugar, que tudo em mim diminua, pra você reinar. Fique em mim. Isso é uma oração, na verdade, né? Que coisa mais linda. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Nossa, é de arrepiar aqui, viu? Meu Deus do céu. Parabéns mesmo. Muito obrigada. De Essa foi verdade. minha recente composição. Que música linda. É nunca escrevi, nunca uma tinha escrito. oração e... Nossa Senhora, isso aí precisa ser... Já tá gravada essa música? É inédito. Acabei de Não, pelo lançar amor aqui. de... Que honra, que honra. Vamos Tem que gravar. Acabou de gravar? Acabou de Aí, ó, gravar. pronto. Acabou de gravar. Não, esse vai ser o corte mais poderoso do nosso podcast aqui. A Suzy tá falando aqui, né? A técnica vocal sua é perfeita, né? Parabéns. A Thaís também tá dando aqui arrasa demais. Maria Paula, Ai, que show. legal. A Tainá também dando boa noite aqui pra gente. Não, eu tô até meio... Cara, que é isso? Ah, Sensacional. que bom que você gostou. De verdade, de verdade. Aqui a gente, talvez seja o podcast que mais trouxe padre, o próprio Theo, né, o Denis, que agora tá na Sim. carreira solo, como um peregrino. Você sabe que no dia que o Denis veio aqui, no dia que o Theo veio aqui, ele tava falando, e ele falou assim, muita gente fala um peregrino. Aí depois eu fui ver, eu acho que a minha dicção tava um peregrino, mas não era, eu falei um peregrino mesmo. É. E poxa, aqui já teve a maior concentração de padre por metro quadrado. E que legal, que legal. Mas assim que Deus já estava trabalhando na Mas minha são os vida. desígnios de Deus. Deus Tanto estava é trabalhando que- há um ano atrás já na minha vida, nessa questão. Tanto é que veio em outubro, eu vou fazer um projeto também, né, sobre Boa, de boa. músicas cristãs, Sim. gospel. Eu vou fazer um projeto que em outubro, antes do acampamento, eu nem era tão assim religiosa. E já me veio, o meu primo, inclusive, falou, cara, por que você não grava? E eu já tava com essa vontade de Bacana, gravar, sabe? E aí a gente meio que tá escolhendo o nome ainda, mas eu acho que vai chamar Capela de Maria. Boa, baita nome, hein? Gostou? E Mas aí, você pessoal, sabe- fala aí se vocês aprovam esse show de nome. bola. Você sabe que, mas você sabe que é uma coisa muito interessante, né? Os desígnios de Deus, porque
Quando a gente passa por um acampamento, por uma situação dessa, aí, obviamente, Deus vai tocar seu coração. Você quer sair de lá e você quer mudar o mundo, né? Você fala, não, tá Sim. tudo errado, você tá errado, vem pra cá, você vai fazer alguma coisa assim e tal. Exatamente. Mas no seu caso, essa música veio antes, né? Veio de antes. você ir e tudo aquilo que aconteceu no acampamento. Então, Deus você tá brincando. É. Meu Deus do céu. Deixa eu agradecer aqui a última parte dos patrocinadores, aqui o Mercadão Agropet, nosso grande parceiro. Você sabe que com preço bom ninguém compete, são 7 lojas lá no Shopping Cidade Norte, tem também Ibirá, tem Cedral, tem Badiba City, mercadãoagropet.com.br, vai lá no @Mercadão Agropet para você saber das novidades. Lá tem banho, tosa, aquela vacina que o seu animalzinho precisa e pro atacado e varejo, tá? Mercadão Agropet com a gente por aqui. Comunicaled.com.br, cara, os melhores LEDs dentro de condomínios. Os melhores condomínios, você vai ter a sua marca, a sua empresa exposta aí para todo mundo. Vale muito a pena, tá? Tem pacotes e planos especiais para você, comunicaled.com.br. Agradecer o Evandro Tatu, nosso grande parceiro por aqui. Logo, logo a gente vai fazer o sorteio de mais uma tatuagem muito bacana. Se você ainda não conhece, já entra em contato, já corre para você agendar o seu horário, porque lá no Evandro é aquela correria danada, né? E você vai com certeza fazer aquela tatuagem bem bacana, aquele guardar de recordação da sua vida, aquele sentimento, colocar na sua pele, tá bom? A Líder FM 98.3, estamos por lá sempre de segunda a sexta-feira, das 17 às 21 horas. E ao nosso querido Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro, para você que quer fazer o seu logotipo, para você que tem a sua empresa, quer fazer o seu catálogo, quer colocar suas marcas, entre em contato com o nosso querido Rogério, que ele é sensacional. Você já teve a oportunidade de subir no palco com muita gente e a gente sempre tem sonhos, né, como referência, alguma coisa assim. Hoje você é referência para muita gente, principalmente para essa galera mais jovem que está por aí. Quem você ainda... Imagina que você está fazendo aí um projeto audiovisual dos seus sonhos e você pode colocar ali um top 5 de pessoas que você gostaria de dividir o palco. Quem são essas pessoas? Simone Mendes, Boa. amo demais. Lauana Prado, né? Tenho muito carinho também e gosto muito do trabalho do Zé Neto Cristiano. Gosto muito, muito, muito do Murilo Huff. Cara, eu sou fã desse cara. Nossa, o cara é sensacional. Sensacional. E deixa eu ver mais um. Top 5. Gustavo Lima. Aí também Porque o cara, além de cantar também, o cara é um excelente músico, instrumentista, né? Então, é verdade. ele e a batalha que ele teve também, né? Eu admiro muito a carreira dele, né? Trajetória, né? Trajetória. A gente sempre fala sobre isso, né? Quando a gente vê um artista, explodiu e tal, é aquele, do nada o cara apareceu. Não, o cara tem 20 anos ali que ele tá, né? E até você descobrir como era e tal, é uma coisa impressionante. Eu lembro que quando ele fez um show numa segunda-feira, véspera do aniversário lá de Paulo de Faria, né? E ali eu tava lá na frente, apresentando o show, e apresentei ele, né? Porque ela é muito jovem, foi antes de, acho que a balada explodir. A gente falou, hoje acabamos de bater o recorde de público aqui na praça e tal, porque foi muita gente. O pessoal já conhecia, mas não era quem ele é, né? E ele olhou assim depois pra mim e falou assim, é verdade? Aí ele olhou pro empresário dele e tal, ele foi me deu um abraço e falou, cara, que legal. Isso eu nunca esqueço. Tem até uma foto hora que ele me dá um abraço. Legal. Tô falando há 20 e tantos anos atrás. Então você já mostra que ali ele já estava feliz. Ele ia cantar, ele estava meio arrepiado, porque ele sabia que a praça inteira estava lotada, né? É esse o sentido, né? O cara tem total merecimento do sucesso, cara. Ele é massa demais. Vamos pro nosso bate-pronto aqui, né? Bora. Uma artista que te inspira muito, 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 muito. Simone Mendes. Simone Mendes. Uma música que te emociona. Que me emociona. É. Hoje em dia é essa daqui. Não é só Aqui eu você fiz. não, emociona todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Essa é a Fica em Mim, que eu compus agora. Tem um show inesquecível pra você? Você estava falando sobre o de Portugal, mas aquele show que realmente marcou, né? Foi. Um lugar que você sonha cantar ainda? Que eu sonho cantar... Eu sonho cantar no Barretão, né? Boa. No Barretão, aí sim, cara. Hein? É o sonho. E esse ano vai ter o Gustavo Lima de novo como embaixador, meu né? sonho. A gente tava falando aqui sobre esse top 5, mas tem aquele artista que você gostaria de fazer um feat mesmo, assim? Seria com a Simone? Seria Simone. Cara, eu acho ela incrível, a voz dela. Eu sou fã desde o Bar das Coleguinhas, sabe? Nossa. Tem uma música que não pode faltar no seu show de jeito nenhum?
que não pode voltar? Todo mundo canta, todo mundo pede. Essa não tem como. Evidências. Essa é um hino, né? Esse é um hino. Inclusive é meu encerramento. Evidências. Nossa Senhora. Aquele hobby especial. A Maria Paula que o pessoal não conhece, o seu dia a dia. Meu dia a né? dia. Você já estava falando, a gente tá falando, a Maria Paula vai pra academia todo dia de manhã, tem alimentação saudável, né? Tudo mais. Mas a gente sabe que um dos principais aliados do cantor, principalmente da voz, é o sono, né? Você Sim. precisa dormir bastante para você se recompor. Mas como que é uma rotina sua, assim? Cara, eu trabalho muito em casa, né? Na questão, tipo, computador, Sim, eu sim. faço bastante curso também, mentoria, faço bastante coisa, assim, de venda de show. Eu não vendo, né? Mas, assim, Sim, é sim. mais para entender o mercado. E eu busco aprender ao máximo, assim. Então, eu faço as mentorias, eu trabalho na questão da empresa mesmo, né? Ali no computador. Monto repertório, trabalho na parte artística. Cuido, né? Tenho funcionário para fazer as coisas, tenho pessoal, enfim. Trabalho na rotina ali da empresa, mas mais dentro de casa mesmo assim. E eu gosto muito, muito, muito de pescar. Boa. Muito. Olha aí, André, tá vendo? Faz muito tempo que eu não vou pescar. Inclusive, tô precisando. Eu ia muito com a Cris também. A gente ia muito nos pesqueiros pescar aí as pirarara da vida, os tambaqui. Gosto muito. E eu gosto muito de jogar também, cara. Eu gosto de jogar videogame. Boa. Isso é bom Gosto. que a cabeça, né? Dá uma desligada, sabe? Tem algum sonho pessoal seu ainda que você ainda sonha em realizar? Tem. Eu quero ainda fazer um DVD, né? Assim, maior. Conseguir fazer um projeto maior. Tá. Alguma pergunta que eu não fiz pra você que você gostaria que eu tivesse feito? Não. Acho que a gente conversou, né? O pessoal tem alguma pergunta aí? Tem mandado aqui o pessoal que tá falando. O pessoal aqui, você sabe que o pessoal tá emocionado com a música aqui, né? A Tati tá aqui, ó, maravilhosa demais. Deus abençoe sua vida e sua carreira. Ai, A amém. Vânia também tinha mandado um recadinho pra gente. Esse aqui que eu esqueci de ler, que eu tava tentando ver aqui, que é o seguinte: aquela música que você não suporta mais. Que eu não sou... Não pode entregar aqui, porque senão vai ficar Cara, ruim. não, mas eu vou falar. Porque eu acho que todos os artistas vão concordar Não comigo. aguenta mais cantar essa Boate música. Azul. Nossa, mas Nossa, é todo Boate mundo, Azul. é unânime. Todo mundo que vem aqui que eu faço essa Mas pergunta. assim, na hora ali da euforia é até legal, porque a galera É. vai cantando junto, é até bacana fazer. Às vezes a pessoa nem pede, eu faço também, eu falo assim, mas a que a gente mais toca, assim, Show de Boate bola. Azul, né? Maria Paula, ó, a intenção nossa hoje aqui né? Trazer você, enaltecer esse trabalho que você tem, parabenizar essa trajetória sua. Já ouvia você, mas fiquei muito mais fã agora. Que Deus possa, com certeza, abençoar cada vez mais a sua vida, com muita saúde, sabedoria, preservar essa sua voz que é incrível, esse dom que você tem, te conectando ainda mais com Deus, que isso aí você vai ver que vai ser uma mudança gigante na sua vida. Que você seja muito, mas muito feliz mesmo e sinta-se homenageado por uma pessoa do seu tamanho aqui com a gente, sua generosidade. Caramba, a Milton, gente eu não trouxe vejo aqui, tudo isso. a gente trouxe, mas a pessoa vê, viu? A galera vê. Quando a galera aqui comentando, Maria Paula vai, tal. Então, assim, muito obrigado de verdade por essa oportunidade, principalmente pela honra de ter escutado essa música que você fez num momento tão especial e que, foi o ponto alto aqui do nosso bate-papo. Ai, Hamilton, eu que agradeço. Eu amei nosso bate-papo, eu me senti muito à vontade. No começo eu te falei, né? Eu tava meio com vergonha. Ainda bem que a Mila meio falou nervosa. que era legal. Aqui, né? Não, mas você tem uma receptividade maravilhosa. Obrigado, coração. Obrigada pelo espaço, por me ouvir, né? Um pouco da minha história. Obrigada a todo mundo que ficou aí também assistindo. E como você falou, cara, você hoje Cara, eu não consigo ver isso. Não consigo Acredite no ver. tamanho que você tem e aonde você vai chegar. O que eu acho legal, as meninas, né? Tem várias cantoras novas chegando. E, cara, me inspiro em você. Cara, isso é de uma, sabe? É um tamanho de uma coisa tão boa. E obrigada mesmo pelo espaço, viu? Espero que todo mundo aí de casa tenha gostado da minha história. E a galera que não assistiu, mas vai maratonar durante a semana, a gente sabe que a gente tem uma audiência maior durante a semana inteira. Muito obrigado de coração. Eu acredito que esse episódio, a partir de sexta-feira, já vai estar no Spotify também. A gente já está organizando. Os cortes já saem a partir de amanhã.
Próxima segunda-feira, nós vamos ter aqui Dani e Bruna Viola. Nossa. Aí eu vou falar um negócio pra você. E elas que estavam pescando. E a Dani que falava que não ia, pescaria, mas agora parece que ninguém tira da cabeça dela que ela quer pescar também. Então, próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um episódio. E eu ia pedir pra você encerrar com uma música, Claro. uma música que você queira, pra gente poder fechar com chave de ouro esse episódio. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Você que vai depois compartilhar. Não esqueça também de seguir mariapaula.cantora nas redes sociais. Mande beijos, abraços pra quem você quiser. Beijo, minha família toda entrou em peso Boa. aí. Minha mãe, minhas irmãs. Beijo pra todo mundo. Beijo, Suzy. A gente se encontra no próximo show aí em Paulo de Faria, hein? E mandar um abraço principalmente pra namorada que socorreu ela no meio Nossa, verdade. A Se você Líbia. precisar de um guincho a qualquer hora do dia para cantoras, entre em contato aqui com ela. É, bem isso. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma do Gustavinho. Boa. Fechou? Ô, tá mutada aqui de novo, né? Agora eu fiquei ligeira. Pra dar uma animadinha na noite da turma, né? Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu. Puta que... E vem maldade na minha cara. Chega, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho, matar. Só serve bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando. Oh, vontade de ser esse canudinho, matar. Só serve bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando em mim. Show! Maria Paula, no Ar com a Milton. Deus abençoe vocês. Boa semana. Até segunda. Valeu! Valeu!